Pessoal, então, o pessoal está entrando aí, então boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live exclusiva do Med Escolha. Eu sou Fábio Friedrich, sou cofundador aqui do Homo Medicina e hoje eu vou ter o prazer de bater um papo com o Dr. Igor Bezerra, tá? O Dr. Igor já vai se apresentar ali. E mais uma terça-feira aqui, como sempre, nós temos a nossa live semanal com especialistas do Med Escolha. Então, a ideia hoje é ser um bate-papo com o Dr. Igor. Ele vai trazer um pouquinho da especialidade dele, do dia a dia, da rotina. E, no fundo, a ideia sempre é auxiliar vocês na escolha da especialidade de vocês. Então, se tiverem perguntas, podem ir jogando no chat, depois a produção vai separar. E no final, o doutor vai estar preenchendo, vai estar respondendo tudo certinho aqui para gente. Doutor Igor, prazer falar com você. Por favor, se apresente e a gente já começa esse papo. Prazer, Fábio. Meu nome é Igor Bereza. Eu sou psiquiatra, eu sou médico formado pela Universidade do Oeste Paulista, mas fiz residência em João Pessoa, aqui na Universidade Federal da Paraíba, e hoje moro aqui em João Pessoa. Sou do Paraná, mas moro aqui hoje e exerço psiquiatria aqui. Legal. Doutor, para a gente começar, vamos ali no fundo, ali no comecinho da tua carreira. Conta para a gente um pouquinho, acho que é o principal aqui que o pessoal quer escutar. Como que foi para você a escolha da especialidade? Acho que é assim, só para contextualizar um pouquinho para você, todo mundo que está aqui está nessa dúvida, está nesse momento de escolher para que caminho seguir. Então, traz um pouquinho da tua experiência de como foi a escolha, o que que você levou em consideração, como que foi esse momento. Eu acho que é bem clichê, né? Mas eu acho que é a psiquiatria que me escolheu, porque durante a minha faculdade eu não pensava em psiquiatria, pelo contrário, eu pensava em endocrinopediatria. Então, eu já fiz uma faculdade toda voltada para isso, fiz alguns trabalhos em endócrino, exercia muita pediatria, era de ligas, também era da Liga do Trauma, gostava muito dessa parte também. Então, assim, eu gosto muito de medicina, então não pensava nisso, apesar de que minha mãe é psicóloga, meu pai é delegado e minha irmã é psiquiatra, minha irmã é meu cunhado, mas eu não pensava em psiquiatria. E aí eu queria ser endocrinopediatra, me formei. Logo que eu me formei, servi o exército em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por 2 anos. E foi uma experiência muito boa, que me ajudou muito na medicina. E passei na residência em pediatria, mas decidi que não era o momento certo para eu iniciar, porque eu queria trabalhar, queria ter vivência em medicina mesmo, e aí fiquei 4 anos trabalhando. Trabalhei em alguns concursos, trabalhei no Exército, em algumas prefeituras, e eu fui tendo mais contato com o passar do tempo com a especialidade. E aí, em certo momento, quando eu atuava numa unidade básica, que eu tive mais contato com paciente psiquiátrico, que eu tive a certeza que era isso. E aí, quando eu tive certeza, fiz a prova e acabei passando em algumas residências. Então, é o que eu falo para muitos alunos, e falo para muita gente, que muitas vezes o que a gente precisa é um pouco de tempo para entender. Hoje eu acho que é muito acelerado tudo, né? E para a gente entender o que a gente quer, as nossas habilidades, o que a gente gosta. E para mim demorou um pouquinho, mas decidi e sabia onde eu queria fazer aqui em João Pessoa. E aí acabei passando aqui e hoje exerço a psiquiatria aqui em João Pessoa mesmo. Legal. Doutor, só dar uma pausinha aqui. Dá boa noite para a Tailine, que conseguiu entrar aqui, vai estar conversando com a gente. Tailine faz parte da equipe do Medicina, nossa residente aqui em cirurgia de plástica. Thay, boa noite. E a gente já está conversando com o doutor Igor aqui. Eu sei que você vai agregar bastante para essa conversa. Oi, doutor Igor, tudo bem? Boa Boa noite, tudo bem? noite. De residente, né? Como você pode ver, estou aqui ainda no trabalho. Dia 26 de dezembro estamos aqui. Estou falando aqui do centro cirúrgico aqui do hospital.
Desculpa o atraso, mas vou ter o maior prazer aí de estar participando de hoje da entrevista do doutor. Vamos lá, então. Isso. Legal. Doutor, você estava comentando ali que você tem psiquiatra na família, você tem psicólogo, mas que você foi ali para o trabalho mesmo, trabalhou um tempo, conheceu um pouquinho mais da especialidade. Você acha que isso foi um diferencial para você, de ter já um pouquinho dessa base na tua família e de ter ido realmente para a UPA, para o dia a dia, para daí firmar essa escolha? Eu acho que assim, como eu disse, eu já tinha uma escolha bem definida na faculdade, mas o que a gente vive na faculdade, eu acho que é um pouco diferente da realidade, né? Porque ali a gente tem um ambiente muito protegido, a gente tem os nossos preceptores, tem nossos iguais, nossos colegas, então a gente tem muito suporte. Quando a gente sai da faculdade é outro cenário, né? Você por você. Então, é totalmente diferente a relação dos colegas, a relação de hierarquia que existe na medicina, que a gente sabe que é real, e a vivência mesmo. Então, eu acho que eu queria experimentar isso para ter certeza. E logo quando eu disse, eu fui para um hospital militar em Campo Grande, então eu tive muita vivência de clínica. E tive vivência na pediatria, e isso me fez desistir da pediatria. Então, assim, porque realmente não é que eu não goste, eu gosto muito da área, eu gosto de medicina em si, eu gosto de pediatria, eu gosto de endócrino, eu gosto de cirurgia, mas eu vi que a vivência ali com os pacientes pediátricos, eu ia ter muito sofrimento mental, eu ia sofrer muito com a família, com ver as crianças doentes e tudo. Gosto de tratar até hoje, mas uma sobrecarga que eu ia ter e que eu não gostaria de ter na minha profissão. Então, acabei rumando para outro lado e com a vivência, com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha habilidade ali para lidar com um paciente psiquiátrico e que eu gostava da área, porque era uma coisa que já era minha vivência também, que eu Uhum. já estudava de alguma forma ou outra, lendo algumas coisas, enfim. E já tinha ali uma influência também familiar, né? Então, acho que isso também contribuiu bastante, com certeza. Legal. Pegando esse gancho que o senhor comentou ali da habilidade que faz parte, qual que você acha hoje que são as habilidades fundamentais para você entrar numa especialização de psiquiatria? Acho que essa é uma dúvida comum também aqui do pessoal. Eu acho que uma coisa que a gente primeiro tem que salientar é que eu acho que na medicina ainda tem essa aura de tudo ser muito vocação, né? Então, assim, ainda mais, eu estou até me contradizendo, né? Porque eu vim de uma família assim, mas eu acho que não é tudo que é vocação. Eu acho que tem muitas habilidades que a gente consegue desenvolver com o tempo. Eu falo sempre de mim mesmo, porque é melhor do que falar dos outros, né? Então, eu falo de mim mesmo. Sou uma pessoa que era muito tímida na minha infância, sempre tive muita ansiedade, ansiedade social mesmo. Então, eu tive que vencer muitas barreiras para chegar e hoje falar claramente com vocês, falar com meus pacientes, conseguir dar uma aula, conseguir apresentar um seminário. Então, acho que são habilidades que dá para a gente construir. Na psiquiatria, eu acho que é uma área mais sensível, sim, e que com certeza a gente precisa de uma humanização maior, a gente precisa ali estar mais disposto. Eu acho que a principal característica que você tem que ter hoje para ser psiquiatra, além da parte técnica, que hoje a gente até brinca na residência, que é assim, a psiquiatria hoje não é mais a subjetividade que era, é matemática hoje. Entendeu? A gente tem protocolos, tem conhecimento. Então, assim, além disso, eu acho que o que você precisa é ter disposição para você se desenvolver antes. Então, você primeiro precisa se desenvolver como ser humano, como pessoa, como profissional para conseguir lidar com todo tipo de público. E o público psiquiátrico, os pacientes psiquiátricos, com certeza, são pacientes que demandam um pouco mais, as famílias demandam um pouco mais, então você precisa ter uma paciência maior, você precisa ter um pouco mais de escuta. Então, isso vai quando você consegue se entender, consegue entender seus traumas, seus defeitos, suas qualidades, e consegue, com isso, trabalhar o que você sente, então, nessa relação com o seu paciente. Então, eu acho que
essa situação de você sempre estar se desenvolvendo é muito importante na psiquiatria. Com certeza. Na verdade, na vida, né? Eu acho que esse desenvolvimento ele faz parte muito dessa construção de carreira e com certeza isso auxilia muito nessa escolha. E doutor, pós-escolha da residência, vamos lá, o senhor comentou ali que você passou em várias provas. E como que foi o período da residência? Conta um pouquinho para o pessoal aqui, como que foi esses são 3 anos de psiquiatria, se eu não me engano, né? Como que foi esse período? Então, eu fui da turma que passou pela pandemia, né? É, eu escolhi João Pessoa porque, outra coisa que eu falo muito, escolham seus chefes. Eu acho que eu escolhi minha residência pelos meus chefes. Eu pesquisei eles, sabia quem eles eram, e assim, eu tive a grata surpresa que eles eram realmente tudo que falavam, tudo que eu descobri, então, um pouco mais ainda. Então, meus chefes são maravilhosos e me deram muita assistência. Os 3 anos foram realmente muito impactantes, porque, como eu disse, tem essa situação de você, na psiquiatria, de você também ter a sua disponibilidade, sua saúde mental. Então, além de outras residências aí, eu acho que são coisas bem conflitantes que existem, porque conforme você vai estudando a psiquiatria, a saúde mental em si, isso barra em muita coisa sua também. Então, você tem que desenvolver como pessoa, tem que se desenvolver como profissional também, mas eu acho que foi realmente o que eu esperava. A residência de psiquiatria aqui em João Pessoa é muito bem estruturada. O chefe, que é o Dr. Alfredo Minervino, sempre foi da cúpula da Associação Brasileira de Psiquiatria até hoje. Então, é uma pessoa muito influente. Durante a pandemia, ele realmente deu muita assistência e liberdade para a gente fazer projetos. A gente fez um projeto de teleatendimento em psiquiatria aqui, foi uma das únicas residências que fez, e a gente teve uma redução muito grande de internações pós-pandemia. Então, a gente conseguiu manter os nossos pacientes bem alinhados, bem estabilizados, principalmente os mais graves, né? Porque atende a Paraíba inteira aqui, né? Então, são muitos pacientes. E isso contribuiu também, inclusive, para a lei do teleatendimento e para eu também desenvolver esse trabalho hoje em dia, que hoje em dia eu atuo muito mais na telemedicina do que no presencial. Mas a residência eu acho que teve realmente uma cobrança muito grande, porque como eu sou do Sul, fiz faculdade no Sudeste e não tinha essa vivência da medicina no Nordeste, eu acho que é um pouco diferente e eu acho que aqui em João Pessoa em específico, eles são muito fortes no teórico. Claro que tem muita prática também, mas o teórico, assim, realmente são pessoas muito fortes. Então, assim, sempre teve discussões muito elevadas na residência, muitos seminários, muito, muito, muito. Então, aqui a gente tem que apresentar muitos seminários, toda semana quase dois, assim, cada um. E eu acho que a questão maior realmente é essa dinâmica na psiquiatria de você, ao mesmo tempo de se entender, de estar com saúde mental, também estar entendendo ali e exercendo a psiquiatria. Então, são dois lados que têm que andar junto para você se tornar um profissional adequado. Doutor, e como que é o dia a dia do residente da psiquiatria? O residente acorda, vai para o hospital, vai para a clínica, o que você faz ali durante o dia, né, na tua residência de psiquiatria? Como que é a rotina? E se você puder contar para nós algum caso desafiador, algo assim que mexeu com você durante a residência. É, é, aqui Aqui na residência a gente tem alguns campos de estágio, tá? Eu acho que em praticamente todas a gente fez algumas modificações também, então eu sei um pouco como que funciona a, a lei de residências e o que precisa ter em cada um. Então, assim, na psiquiatria, a gente separa os ambulatórios e as especialidades, porque dentro da psiquiatria ainda a gente tem mais especialidades dentro.
e algumas são subespecialidades mesmo, outras a gente coloca como área de atuação. Então, no primeiro ano, a gente vê mais casos de transtorno de personalidade, transtornos de humor, depressão, ansiedade, e terapia cognitivo-comportamental. No segundo ano, daí a gente já vai mais pro transtorno afetivo bipolar, transtornos psicóticos, esquizofrenia. E no terceiro ano, aí a gente vai mais específico para pediatria, para memória, e demências, a gente também vai para sexualidade, então fica mais refinado com o passar do tempo. No primeiro ano também a gente passa mais visita em hospital e a gente tem plantão. Aqui a gente tem um pronto-socorro, só de atendimento psiquiátrico, e a gente tem um hospital que a gente tem dois hospitais, um que só tem ambulatório, que é o hospital universitário, e tem o outro que faz internação, que a gente também passa visita. Então, geralmente, a rotina era pela manhã a gente passava visita, ficava lá, como eram quatro residentes, cada um tinha em média quatro a cinco pacientes, porque a consulta em psiquiatria é muito mais demorada, quando está internado, muito mais. Então, a gente passava visita todos juntos e saía por volta do meio-dia. À 1h30 começava o ambulatório, até o final da tarde, até quando tinha paciente, aí a gente sabe que às vezes passa um pouquinho, né? E 2 vezes a 3 vezes na semana a gente tinha plantão também no pronto-socorro. Além das aulas teóricas dos seminários, né? Que daí às vezes nos intervalos tinham, a gente tem aula de farmacologia, de psicopatologia também no primeiro ano, e na minha residência em específico, isso se prolonga para os outros anos. Então, o que eu acho que é bem importante que na parte teórica a gente fica muito bom, porque a gente vê nos 3 anos farmacologia, nos 3 anos psicopatologia, então é algo que fica muito, muito bem sedimentado. E a gente também faz seminários dos outros ambulatórios. Então, a gente leva casos clínicos também, a gente discute. Geralmente, a gente tem reuniões aqui na residência na segunda-feira de manhã, com todos os residentes também, com os preceptores, que daí é quando a gente tem reunião clínica. É, e nos outros, a gente apresenta para os nossos colegas e para os preceptores que vão orientando para a gente ali. No último ano também tem TCC, né? Que a gente faz a matéria para construir um trabalho de conclusão de curso, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que assim o foco maior da residência de psiquiatria hoje é o ambulatório, é o ambulatorial. Então, acho que assim, o psiquiatra mais atualizado sempre vai buscar que seu paciente não seja internado, né? É, então, assim, o foco maior nosso realmente é o ambulatório, é o consultório. Em alguns casos vão ter essas internações, evidentemente, então a gente precisa ter esse conhecimento, essa bagagem também. Mas o interessante é ter bastante separação dessas áreas de atuação, dessas especialidades, para a gente ter o conhecimento e a bagagem mesmo, né, prática ali, para a gente conseguir desempenhar bem no dia a dia. Legal. E, doutor, falando um pouquinho mais sobre residência, a gente tem aqui várias pessoas que estão nessa dúvida, igual a gente comentou, né, sobre a escolha. Que conselho que você daria hoje para um estudante de medicina se destacar na residência de psiquiatria? Então, eu acho que assim, Doutor, acho que o seu áudio Acho que você cortou. mutou o seu áudio, doutor. Acho que está mutado, doutor. tá conseguindo me ouvir? Ah, agora sim. Acho que Agora acabou sim. mutando ali. Ah, sim.
Então, eu acho que em toda residência médica a gente precisa dessa questão da relação médico-paciente, mas eu acho que na psiquiatria isso é mais forte ainda, porque você precisa em muitos casos, ter uma ligação muito forte com o seu paciente para você conseguir desempenhar bem o seu trabalho, para você conseguir entender o que ele quer te falar, porque muitas vezes a gente trabalha com pessoas que têm déficit cognitivo ou que são psicóticos e que estão tendo alucinações. E uma pessoa que está tendo alucinação, que não está entendendo o que está acontecendo com a realidade dela, não vai se abrir para qualquer pessoa. Então, acho que é essa questão de você conseguir lidar bem com todo tipo de pessoa e conseguir ter o mínimo de preconceito possível em qualquer situação, eu acho que isso faz o diferencial do médico psiquiatra hoje, sabe? Porque, como eu disse, o teórico, estudar, qualquer pessoa estuda, desempenha, se atualiza, a questão, o diferencial realmente é você ter uma conexão, uma sensibilidade com o seu paciente, conseguir desempenhar isso bem. Legal. E evoluindo aqui agora, vamos lá, dando a sequência de escolha, residência, agora vamos para o dia a dia de um psiquiatra, né? Como que é hoje a sua rotina, o seu dia a dia? Conta um pouquinho pra gente disso. Minha rotina hoje é já mudou um pouco, mas a maior parte da minha rotina é trabalho em consultório, como eu disse, eu faço muito teleatendimento hoje em dia. Trabalho em uma clínica online, tenho a minha clínica online também, então trabalho bastante online. Tenho alguns dias fixos na minha clínica, que fico presencial, né? Também faço perícia, né, pelo Ministério do Trabalho, então tem alguns momentos que eu faço perícia também, mas basicamente hoje eu decidi mais por consultório. Já fui concursado, já trabalhei em hospitais também, já fui preceptor também na Universidade Positivo, em Curitiba, mas hoje decidi mesmo seguir mais pelo consultório e também estou estudando um pouco mais de gestão, estou ampliando minha clínica, então estou indo mais para essa área. Existem diversos ramos para se trabalhar na psiquiatria, né? Hoje eu estou me especializando mais na área de TDAH, né? Na área de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem alguns cursos em transtornos de impulso e de sexualidade também, que eu fiz pela USP, mas, inclusive, iniciei psiquiatria, ah, psiquiatria forense na USP, porém não concluí. Decidi também que não era o momento não queria me especializar nisso. Realmente foi algo que eu gosto bastante, inclusive eu sou perito hoje, mas que eu não quis dar prosseguimento. Mas hoje existem muitas áreas que a gente pode atuar na psiquiatria, inclusive em perícias, tem a psiquiatria infantil, tem a psiquiatria do sono, hoje está surgindo a psiquiatria da mulher também, é, existe a psicogeriatria, né? Então são várias áreas aí que a gente pode se especializar. E por último, está vindo aí um fellow muito interessante da USP, que também é psiquiatria intervencionista, né? Que é uma coisa muito mais nova e que eu acredito que está arrumando para isso mesmo. Doutor, e por exemplo, assim, eu faço residência de cirurgia plástica, né? Eu trabalho muito com queimado, então o meu contato com a psiquiatria é quando a gente tem uma tentativa de suicídio, que o paciente se ateia a fogo, eu preciso da avaliação na psiquiatria para iniciar um tratamento. Aí, às vezes a gente tem a impressão que a psiquiatria vive muito no mundinho dela. Então, o psiquiatra não tem interação tanto com as outras especialidades. Tirando essas solicitações de avaliações, de pareceres em um pronto-socorro, qual que é a interação que o psiquiatra tem com as outras áreas da medicina? É realmente um mundinho fechado? Não, para você ser psiquiatra, você tem que ser bom clínico, como um bom cirurgião também, né?
A gente precisa entender por quê. Para a gente conseguir, primeira coisa, entender se uma pessoa está deprimida ou com uma anemia, basicamente a gente precisa saber os sinais, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender todos os diagnósticos clínicos. Então, realmente a gente precisa. Acho que em algumas áreas da psiquiatria isso é mais evidente, esse trabalho mais dentro da medicina com a psicogeriatria, né? Porque daí a gente já trabalha mais com neuro, com geriatra, né? Mas nas outras áreas realmente é um pouco mais limitado. Hoje, a gente entende muito mais a psiquiatria como uma doença clínica mesmo, como doenças clínicas, então, que vão dar comorbidades clínicas. Então, muitas vezes, uma pessoa que é deprimida, que é ansiosa, que tem transtorno afetivo bipolar, vão ter transtornos alimentares, vão ter transtornos, a nível intestinal, vão ter transtornos em pele, então, vão ter transtornos reumatológicos, né, que é muito frequente. Então, hoje a gente entende muito mais a psiquiatria não só como uma doença psiquiátrica em si, mas uma doença que vem com comorbidades clínicas e que a gente precisa também saber avaliar. Então, a gente precisa ser bom clínico para a gente conseguir ir para essa área, entender também a psiquiatria, entender como que a doença psiquiátrica também afeta as outras doenças e traz outras doenças também concomitante a tudo isso. Então, acho que a psiquiatria moderna mesmo, atual, é a gente entender que o transtorno mental não vai só causar essa questão subjetiva, essa questão realmente de mudança de comportamento e vai parar por aí, não, porque muda todo o estilo de vida, muda toda a dinâmica, todo o funcionamento corporal, e isso também acarreta muitas outras alterações clínicas também. Beleza. Doutor, e falando um pouquinho sobre essas evoluções dentro da especialização, da especialidade, como que você vê o futuro da psiquiatria? Tendências de mercado? O que está em alta hoje aqui para o pessoal ficar ciente? Então, como eu estava falando da psiquiatria intervencionista, eu acho que é um fellow que começou hoje na USP ali faz, eu acho, uns 2 anos, que é algo bastante inovador e que a gente está vendo muitas intervenções novas na psiquiatria e inclusive alguns tipos de cirurgia retornando e sendo estudadas, mas principalmente estimulação transcraniana, né? Que a gente está vendo muito resultado para doenças mais refratárias e algumas doenças mais específicas que a gente tem um poder medicamentoso mais limitado, né? Então, tem algumas áreas aí, principalmente essa área intervencionista, que tá crescendo muito e está sendo muito interessante. Eu acho que o futuro da psiquiatria tá indo mais para esse lado do que realmente medicamentoso. A gente tem um crescente de drogas, de medicações muito aquém do que deveria, né? Como a gente vê até no caso dos antibióticos também, não é diferente na psiquiatria também, a gente tem um arsenal muito maior do que já foi, óbvio, mas que está crescendo muito lentamente ainda, mas que essa área das intervenções estão realmente crescendo muito. Legal. E, doutor, falando um pouquinho sobre a especialidade, como que é uma dúvida, acho que todo mundo também tem quando você vai escolher, que é a parte de remuneração. Como que é a remuneração da especialidade hoje? Ahn, a gente não pode falar muito em valores, né? Porque isso depende Uhum, muito. É, eu acho que depende muito do que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, claro. e no ambiente público, privado, e inclusive na questão privada, os valores que você vai cobrar. Então, assim, eu acho que assim é um crescente que você vê, óbvio, quanto mais especialista você se torna, é, essa questão de remuneração se torna um pouco maior e isso não quer dizer que você trabalhe menos. Isso quer dizer que talvez você tenha um pouco mais de conforto. O que eu falo é isso. Eu acho que você pensar em se especializar é você pensar um pouco em você ter mais conforto e ir mais para o que você gosta,
você tem habilidade do que uma remuneração. Acho que todo mundo quer ter uma remuneração boa, obviamente, mas eu acho que qualquer área, se o profissional for bom, você tem realmente uma boa remuneração e que isso é crescente, mas isso depende muito de como que você vai gerir sua carreira, obviamente. Perfeito. Eu tô vendo bastante gente mandar pergunta ali. É, eu tô finalizando, a gente vai finalizar aqui o papo daqui a pouquinho. Já foi 30 minutos aqui, o papo tá bom, passa rápido. Pessoal, pode continuar mandando as perguntas ali, que daqui a pouquinho o doutor vai ficar uns 10 minutinhos também respondendo essas perguntas. Então podem continuar ali mandando no chat. E doutor, ainda para finalizar esse assunto da especialidade em si. Se eu tivesse que listar hoje três prós e três contras da especialidade, você conseguiria listar isso pra gente? Então, acho que assim, ah, um, um pró muito importante, que é uma área que está em expansão, né? É, uma área que eu acho que está sendo muito visada, né? E que está sendo reduzida. Eu acho que uma das coisas ruins que ainda existe ainda é o preconceito da especialidade, e eu acho que a interferência de outros especialistas, outros profissionais, inclusive. Então, tem muitas pessoas que não têm uma especialidade e que não têm a especialidade em si, que tentam, entendeu? Ou acham que é muito simples passar ali um antidepressivo e, e acabam interferindo. Então, isso é algo que ainda é bem difícil. Acho que a questão, como a gente vive num país que a gente, evidentemente, passa pelo ensino, o ensino pelo SUS, as condições da psiquiatria no SUS ainda são muito precárias. Então, acho que isso é uma condição bem difícil, mas, em compensação, a gente vê realmente esse crescimento, essa ampliação. E eu acho que é muito ainda a dificuldade de talvez até interação, como a gente já falou aqui anteriormente, entre outras áreas da medicina e da psiquiatria, e isso às vezes fica um pouco difícil, até porque a gente não tem um conhecimento muito ampliado durante a faculdade, né? Então, como isso vem mudando, né, nas grades, eu acho que isso tende a melhorar. E um outro pró, eu acho que é uma área totalmente diferente do que a gente vê ali na faculdade. Então, isso de ser um outro mundo, isso é muito interessante porque realmente tem muitas áreas novas e que a gente pode trabalhar. Inclusive, tem uma área nova que é muito sensacional que está vindo também, que é a psiquiatria nutricional, psiquiatria do esporte também, que são áreas que são super novas e é, super surpreendentes mesmo, que eu acho que vão fazer muita diferença na vida dos pacientes. Doutor, perguntaram aí no chat, mais de uma pessoa perguntou como que você lida, né, com os desafios emocionais de estar lidando com problemas, né, tão graves com as pessoas, dos seus pacientes e não absorver isso para você, não fazer com que isso interfira no teu dia a dia. Como você lida com essa parte? Essa parte eu acho que assim, o que eu faço de mais importante é terapia. Eu acho que assim, um profissional que lida com pessoas que têm transtornos mentais e que têm isso todo dia, essa carga que é alta, a gente precisa realmente do acompanhamento. Eu tenho psiquiatra, aliás, eu tenho TDAH, né? Não é por acaso que eu sou psiquiatra, mas eu faço tratamento, faço acompanhamento psicológico também, é, desde muito cedo. Então, eu acho que isso é muito importante hoje. E como está se quebrando muitas barreiras, não só para o psiquiatra, para o médico em geral, né? Eu acho que é importante esse segmento, porque a gente vive uma profissão de muito risco, principalmente
de adoecimento mental, porque a gente vive sob pressão, então é muito importante esse acompanhamento. Bacana. Doutor, eu vi também aqui no chat algumas pessoas perguntando sobre a parte de pesquisa na psiquiatria. Como que é essa área dentro da especialidade hoje? Nossa, é muito amplo, né? Claro que existem algumas universidades que isso é mais amplo, né? Como a gente bem sabe, que tem mais visibilidade, mas basicamente em todas as instituições que são públicas, isso é bem forte. Ah, isso é bem estimulado, né? Na residência, aqui na Paraíba também a gente tem programa de mestrado aqui também, então isso contribui bastante. Então, eu acho que essa área de pesquisa também é muito interessante na saúde mental em si, na psiquiatria também. A gente tem muitos. E, assim, eu estimulo muito os colegas fazerem também, é uma coisa que me surpreende muito, porque a gente vê muitos pesquisadores que não são da área pesquisando coisas que eram para a gente pesquisar. Então, eu falo muito sobre isso porque realmente é um campo muito vasto ainda e que a gente precisa de muito estudo para muita coisa, para fazer nossos protocolos, né, para fazer nossos guidelines. A gente precisa de pesquisa, com certeza. Doutor, e em relação à diferença de gênero, né? A médica psiquiatra e o médico psiquiatra. Você acha que isso tem muita influência na psiquiatria, tanto em relação à escolha dos pacientes, a oportunidades, a salário? Você acha que existe alguma disparidade? Eu acho que a gente vive num país super machista ainda, né? Mas eu acho que na psiquiatria, pela mulher ter um papel ainda na nossa sociedade de maior cuidado, às vezes não fica tão evidente. Mas sim, eu acho que ainda existe uma disparidade, tá? Eu acho que ainda tem muito preconceito, quanto ao gênero, e quanto à sexualidade também, tá? Mas eu acho que é algo que vem sendo quebrado, inclusive eu acho que nisso a minha turma foi bem revolucionária, porque foram três meninas e eu que sou gay, então eu acho que assim foi algo bem importante na nossa residência isso, porque a maioria dos residentes ou das pessoas formadas eram homens mesmo, e isso ficou bem evidente ali quando a gente entrou. Mas eu acho que é algo que está sendo mudado e que a gente precisa mudar, obviamente, né? Até porque a gente sabe que os nossos colegas geralmente são muito mais brilhantes, né? Do que as mulheres geralmente conseguem fazer muito mais e têm aspectos multifuncionais aí do que os homens em si. Então, eu acho que é algo que a gente precisa mudar urgentemente, com certeza. Beleza. Show de bola. Tá, e você tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Queria agradecer ele, né, por estar aqui compartilhando um pouco da rotina dele. Realmente é uma área assim que muitas pessoas é, se interessam, mas é uma área que geralmente na faculdade a gente não explora tanto, dependendo de onde você fez a faculdade. Então, acho que as dúvidas aqui foram bem esclarecidas, acho que ficou tudo certo. Só o doutor está me devendo uma pergunta que o doutor não me respondeu. Algo marcante na tua carreira, na tua residência, alguma coisa assim que mexeu com você, se puder compartilhar com a gente, e acho que é um bom jeito da gente fechar nosso bate-papo. Eu acho que uma das coisas mais marcantes que teve realmente na minha residência, eu fui voluntário aqui num programa da prefeitura, que é um programa de sexualidade, onde a gente tem a Casa da Cidadania, e é a segunda maior do Brasil, a primeira é a Casa 1 em São Paulo, e tem muitas pessoas em vulnerabilidade e geralmente por conta do gênero, por conta da sexualidade.
Então, muitas pessoas trans, muitos gays, lésbicas que realmente não têm nenhum acesso a nada, a nem direitos humanos, nem isso. Então, acho que foi uma experiência muito grande que eu tive aqui, por ser voluntário lá por um tempo no terceiro ano, e por ver histórias muito reais e que muitas vezes a gente que vive na bolha da medicina, às vezes a gente não se depara tanto, mas com uma falta de assistência e falta realmente de direitos humanos em todos os aspectos. Eu acho que poder ajudar foi muito gratificante, mas foi muito impactante também na minha vida ver o quanto a gente ainda está aquém de realmente solucionar alguns problemas que a gente vive no nosso país e que, às vezes, só com a medicina a gente não consegue, sabe? Então, acho que quando a gente começa a olhar um pouco para fora, a gente começa a entender um pouco melhor o nosso mundo e como que a gente pode contribuir, como que a gente pode ajudar nesses casos. Show de bola. Doutor, então também quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe da Medicina, tá? Prazer bater esse papo com você. Acho que foi muito gratificante. Acho que tirou dúvida de muitas pessoas que estão aqui acompanhando. E queria, para a gente finalizar, que o senhor deixasse um recado para quem está nesse momento de escolha da especialidade e está em dúvida ali na psiquiatria, por que que essa pessoa tem que ir para essa especialidade que te ganhou, te encantou e que é o que te move hoje. Pronto, Fábio, eu acho que primeiro eu vou falar para todos, independente se quer ou não psiquiatria, acho que é importante vocês não terem medo de errar. A gente pode iniciar, a gente pode desistir, a gente pode mudar de ideia. É isso que eu aprendi muito com a minha carreira. Então, tenham calma, esperem e vejam no tempo de vocês. Não tem tempo, cada um tem seu tempo. Não se pressionem pelos outros. E quanto à psiquiatria, gente, é uma área ampla. Eu acho que falta gente especializada, falta gente que queira estudar, que queira contribuir e que queira construir uma psiquiatria nova para o nosso país. Então, eu acho que você está disposto a isso. Dis- a gente tem um campo gigante para você contribuir, para você desenvolver e para desenvolver uma medicina de qualidade. Perfeito. Doutor, novamente obrigado. A Tairine precisou sair, mas ela estou aqui agradecendo o nome dela também. E Fábio. pessoal, então chegamos ao fim de mais uma live de terça-feira. Na próxima terça-feira teremos mais uma live conversando com mais um convidado especial. E novamente, doutor, agradecer aí pela tua disponibilidade, pelo teu papo. É isso, muito Lembrando que obrigado. a gente vai estar divulgando as suas redes sociais no Instagram da Medicina. Então, quem quiser tirar mais alguma dúvida com o doutor, pode seguir lá o arroba dele. E é isso. Beleza? Doutor, Abração, obrigado de obrigado, coração viu? mesmo. Precisando, estamos aí. Tá bom, um abração, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.